Boa noite a todos. Eu não pude cumprimentar pessoalmente, né. Boa noite quem está online também. Estamos aqui para mais uma noite especial de estudo do Evangelho, de estudo da doutrina espírita, que possamos hoje extrair alguma coisa que seja boa, né, da nossa caminhada evolutiva. Então vamos nos preparando agora para fazer a nossa oração inicial, vamos nos tranquilizar, relaxar. Vamos respirar com bastante tranquilidade e vamos sentir uma sensação gostosa que sentimos toda vez que fazemos a nossa fé. Algo que toma conta de nós, do nosso espírito. E dessa forma vamos nos ligando a essa espiritualidade que está aqui conosco nesta noite. Uma espiritualidade que entre eles certamente tem esses queridos nossos. Vamos nos ligando a Jesus, esse mestre maravilhoso, a quem pedimos que esteja sempre conosco quando estivermos. E a Deus nosso Pai, esse Deus maravilhoso, que, que nos dá tudo aquilo que necessitamos para vivenciarmos da melhor forma possível os nossos aprendizados nessa existência. E assim, confiantes em Deus, confiantes em Jesus e na espiritualidade presente, vamos dando por iniciada mais uma etapa das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Tá meio friozinho, por isso que esse boa noite foi meio assim suave. Ouvi muito mais a espiritualidade do que os encarnados, hein? Vamos exercitar então o boa noite junto com esses nossos irmãos encarnados? Boa noite a todos. Nossa, que coral! A espiritualidade agradece. Que a luz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver hoje e todos os dias de nossa jornada. É um prazer imenso estarmos aqui novamente nesta casa, que nos acolhe, que nos ampara, que sempre nos deu a oportunidade de aqui estarmos falando sobre o Evangelho do Cristo. Que há algum tempo atrás, a espiritualidade vem pedindo para nós relembrarmos, não só para vocês, mas também para os desencarnados, para mim mesmo, de uma obra preciosíssima, ditada pelo Espírito Emmanuel, escrita pelo nosso querido Chico Xavier. A princípio, quando a gente lê essa obra, a gente segue um roteiro. E dentro desse roteiro, a gente precisa não só ler, mas estudar essa obra. Porque ela fala de um instrumento preciosíssimo e que a maioria das vezes nós, encarnados, não damos conta do seu valor. É um grande instrumento de nossa evolução. Alguns trazem consigo algumas dificuldades físicas, doença, até problemas mentais, outros espirituais. Mas o que o Ricardo estará falando? Da oportunidade que Deus nos deu de estarmos encarnados e num corpo físico, que deverá, por nós, ser mantido até os fins de nossa nova jornada evolutiva. Mas não para por aí. Porque dentro deste livro nós encontramos várias lições falando exatamente desse instrumento físico, que compõe diversos órgãos. Nós falamos aqui, se eu não me esqueci, e me perdoem se eu me esqueci, de uma das ferramentas que esse corpo físico nos dá, a oportunidade de nós nos colocarmos à disposição do bem. Falávamos das
que chama isso, gente? Mãos. E nós dissemos que Deus, através de nossas mãos, faz grandes milagres, aparentemente. Que dentro da doutrina dos espíritos nós sabemos que não há milagres. São realmente energias que todos nós trazemos dentro desse corpo físico, desse habitar, desse vaso, como queiram chamar. E Jesus nos chama a atenção de um outro órgão. Um órgão muito importante, no qual Jesus, em muitas passagens, nos chamou a atenção, até em parábolas. E uma dessas passagens, eu não vou novamente citá-la completa, porque todos nós aqui já estudamos ela. Sabemos de cor e salteado. E quem não conhece, fica aqui a minha indicação para que estudem essa parábola. Como disse o Jair, em todas as parábolas nós temos grandes ensinamentos. E é uma verdade. E hoje nós vamos trazer apenas o término dessa parábola. Estamos falando da parábola do semeador, que muitas vezes nós lemos, estudamos, trocamos informações, quantas vezes eu e o meu irmão Jair falamos sobre elas, sobre outras também, né? Tão propícias para nosso momento evolutivo, no qual hoje fica a minha indicação. Mas há uma particularidade nela que me chama sempre muita atenção. Quando Jesus vem falar para nós desse órgão tão importante na nossa jornada evolutiva. E olha o que Jesus fala. Seus discípulos o interrogam. Por que nos fala por parábolas? A resposta desse mestre querido é para todos nós. Por isso vos falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos de 13 e 14. Do que Jesus está falando? Dos nossos olhos. E esse é o nosso tema de hoje, no qual Emmanuel nos conclama a muitas informações e até reflexões. Mas antes de entrarmos nas reflexões de Emmanuel, é interessante a gente falar que nós estamos, na atualidade, sendo envolvidos. Muita gente até diz, né, que o mal do século é o celular. Não acredito que seja. Eu acredito que são, sim, as redes sociais. Porque nós, ao acordarmos, a maioria das vezes, esquecemos até de fazer a nossa prece de agradecimento por mais um dia. Mas olhamos aquilo que muitas vezes não nos interessa, que não vai acrescentar nada em nossa nova jornada evolutiva. Muito pelo contrário, deixaremos de ver coisas boas para ver coisas fúteis, coisas que não nos interessam. Então, para mim, Ricardo, o celular é tranquilo, o nosso notebook, o tablet e assim por diante. Mas cabe a nós exatamente exercitarmos o que Jesus disse. Vermos aquilo que nos interessa, que vai acrescentar para nós coisas boas, trazer energias
diferenciadas. Então fica aqui, para mim, o início da nossa conversa. Então nós estamos falando do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel, escrito pelo nosso querido Chico Xavier, está na lição 71, que o título é Olhos. E olha como Emmanuel começa a nossa reflexão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Também está em Mateus 6:22. Olha o que Jesus nos disse. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E dentro da doutrina dos espíritos, nós aprendemos que nós refletimos o que nós somos. Tem até uma música, né? Que fala sobre isso. Então, meus irmãos, acredito que estamos prontos para começar a entender o quão importante é este órgão para nós. E olha o que Emmanuel fala. Olhos, patrimônios de todos. Todos temos 2, às vezes 4, como eu, né? Às vezes aquele médium, né, que tem a faculdade da clarividência, da vidência, né, já tem até um outro olho, né, que é o lado espiritual. Porque aqui nós não estamos falando só da parte física. Nós estamos falando da amplitude do olhar, que é o que Jesus nos mostra. Porque se nós olharmos todas as situações que nos envolvem em toda a nossa jornada evolutiva, se olharmos com um outro fator, uma energia diferenciada, ela traz para nós grandes aprendizados. Dificuldades nós teremos? Não? Sim. Mas como nós encaramos? Como nós enxergamos as nossas dificuldades? Não é? Adianta a gente ficar lamentando os nossos tropeços, os nossos deslizes, as nossas dificuldades financeiras, materiais? Não. Então nós precisamos olhar de outra forma. Encontramos, porém, olhos em todos os lugares. Com certeza. Azuis, pretos, castanhos, mais achatadinhos, mais redondinhos, e assim por diante. Fisicamente. Mas espiritualmente, se viemos com esse dom, como muitos dizem, ele será aberto e mais amplo. Continuando Emmanuel, olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir. Nossa, Emmanuel falando disso? Que coisa profunda, né? Os espíritas dizem que não tem mal olhar. Olha aí, olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes. Existe? Claro que existe. São irmãos nossos que infelizmente se desvirtuaram da essência do Criador. E o que a gente faz? A gente se afasta deles? Não. Não é a recomendação de Jesus. Reconcilia-te quanto é tempo. O que a gente faz? A gente ora. A gente pede para que aquele nosso irmão consiga retomar o caminho da essência do Criador. Para que ele busque um novo olhar. Não adianta a gente só olhar os defeitos daquele nosso irmão.
Nós precisamos intencioná-lo para que ele reluza, como nos é dito aqui por Jesus. Se teu corpo é limpo, é porque teu olhar é amoroso, é fraterno, é bondoso, é acolhedor. Simples assim. Vamos continuar, Emmanuel? Olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atração e viciação, olhos de perturbar. Volta a citar olhos de ciúmes. O que é o ciúme? É o amor envenenado. É o amor que se distanciou. É o amor que quer ser possuidor. Então é aqui que Emmanuel nos chama a atenção, né? Da desconfiança. Para que a gente tome cuidado, para que a gente não acredite naqueles engodos que hoje estão aí para nos causarem grandes transtornos, nos fazerem com que a gente também entre numa energia negativa. Então, tenhamos que olhar de uma forma bem diferente daquela com a qual nós estamos vendo, infelizmente, ultimamente. Continuando, olhos de registrar males alheios. Que coisa interessante, né? Magno, meu irmão, você não tá bem, cara. Vai se cuidar, vai lá no passe, toma uns bons passe, porque você não tá bem. Males alheios. Não é por aí, né? A gente tem que auxiliar, a gente tem que acolher. Você está precisando de alguma coisa, meu querido irmão? Posso te ajudar? Aí sim os seus olhos são amplos, olhos que realmente estão a serviço do bem maior, a serviço do amor que Jesus nos conclamou a ampararmos o próximo, o bem incondicional. Mas não temos aqui só olhos ruins. Porque até agora parece que a gente só falou de coisa que não é tão boa, né? Mas Emmanuel nos traz o remédio. A forma na qual nós podemos, sim, né? Usar esse grande instrumento de também nossa evolução e auxiliar o próximo. Olha o que ele nos fala. Se aspiras, no entanto, enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre. Você não cantou hoje, né? Perdoar e amar, né? Cantou, te peguei. Cantou sim. Perdoar e amar. A todo momento. É uma recomendação da espiritualidade. Essa música não veio por acaso, gente. Até porque o acaso não existe, né? Então, antes da gente abrir os nossos celulares de manhãzinha e começarmos a buscar aquilo que não vai trazer nada de bom, agradeça a Deus por esse dia, por estar no lugar certo, com as pessoas certas, com o meu marido chato, com a minha esposa maravilhosa, com o meu irmão que eu não me dou bem, mas que é um grande instrumento de minha evolução. Perdoar e amar. Fale que a tua energia, que a energia do universo será totalmente ampliada e modificada. Continuando, Emmanuel. Guardarás contigo os olhos bons. Fazendo o quê? Perdoando. Perdoando, inclusive, aquele que os nossos antepassados falavam olhos de secar pimenta.
ou seca a pimenteira, né? Não é assim, Jovini? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Existia? Existia. Existe? Existe. Por quê? Porque se desvirtuaram da essência. Vieram com uma intenção e começaram a energizar outra coisa. Então, volta a dizer, perdoa, ama, muda, pede para os amigos espirituais renovarem esse novo olhar desse nosso irmão, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória eterna da luz. Puxa vida! De vez em quando eu entro no grupo do Nova Era, que eu também estou aqui, viu? E eu vejo um nosso irmão aí dizer assim, todo mundo conhece ele aqui, né? O Ademar, querido irmão, sejamos luz. Vejam quanto é importante nós sermos luz, né? Onde eu tiver trevas, que eu leve a luz. E quando eu falo isso, eu me lembro, até falei isso na nossa palestra de domingo, também com esse tema. Não sei se foi da mesma forma que fiz aqui hoje, mas acredito até que com outras palavras, um pouco mais de ênfase até, nós nos recordávamos lá para encerrar a nossa palestra de um livro que nós lemos há muito tempo atrás, de um confrade de Chico Xavier, Adelino Silveira, que tem o título Chico de Francisco. É um livro bem antigo, sabe? Eu não sei se o Adelino desencarnou, eu sei que o Chico já está no plano espiritual há algum tempo, já trabalhando, né? Há muito tempo. E ele nos põe um título muito importante. Chama-se Dívida e Acertos. E nesse livro, ele nos relata uma passagem que é um fato, viu? Não é uma história, não. É um fato verídico. No qual uma das cunhadas de Chico deu à luz a um menino. E esse menino veio com todas as possíveis adversidades do corpo físico, mental, inclusive espiritual. Ele era tetraplégico, ele não enxergava, tinha um véu cobrindo os dois olhos dele, não comia, não se alimentava de hipótese nenhuma, inclusive o Adelino nos relata que Chico fazia umas bolinhas de comida e punha na boca desse menino e empurrava para a garganta abaixo. Quanta dificuldade. Até o remédio era assim, porque ele não podia ficar sem tomar remédio. E acreditem, a sua mãe, ao vê-lo, teve uma crise depressiva e foi internada. E nunca mais viu o filho. Mas Chico não o abandonou. Chico o tratou como se fosse filho dele. Cuidou dele até ele desencarnar. E isso aconteceu por volta dos 11 anos. Quantas dificuldades Chico deve ter encontrado, não? 11 anos tratando daquele espírito, tratando daquele ser encarnado, mas Chico perseverou com todas as dificuldades. Chico também não enxergava bem, né? Chico enxergava apenas fisicamente falando, né? De um olho. E esse olho só tinha, me parece que 30% ou 40% de visão. Porque o outro, como ele disse para o médico, doutor, esse olho tem cura? O médico disse, não, mas tem remédio, você enxerga do outro. E Chico perseverou e continuou escrevendo essas obras para nós, trazendo para nós grandes ensinamentos, que até hoje continuam sendo publicados. Mas voltando a esse caso,
Naquele momento, Emmanuel aparece para Chico. Para quem não sabe, Emmanuel era o mentor de Chico, né? E ele aparece para Chico e diz assim: Chico, esse menino só vai desencarnar quando ele tiver próximo dos 12 anos. E vai desencarnar através do pulmão. Porque o seu pulmão está crescendo muito dentro de um corpo muito pequeno. Então terá um problema muito sério pulmonar. Chico falou: não tem problema, vou cuidar dele. E dentro desse período de 11 até os 12, realmente esse menino pegou uma gripe muito forte que se transformou numa pneumonia. E já em fase avançada de retorno para o plano espiritual, ou sendo mais objetivo, morrendo, ou desencarnando, como nós espíritas falamos, naquele momento, Chico olha para o menino com todo o seu carinho, com todo o seu amor e diz a ele: vá com Deus, meu filho, você cumpriu o seu propósito. Naquele momento, diz Emmanuel que até ele se emocionou. Emmanuel, porque aquela nuvem que fechava os seus olhos desapareceu. E ele olha para Chico, lágrimas saem dos seus olhos de gratidão. E ele parte naquele momento, voltando ao plano espiritual. Então, meus irmãos, este fato para nós é importantíssimo para entendermos o quanto nós, através dos nossos olhares, através do nosso amparo, a todos os nossos irmãos, independente de religião, independente de credo, podemos e devemos auxiliar. E para encerrar, eu eu quero, né? Deixar aqui uma frase dita por um grande amigo espiritual que me permitiu falar isso para vocês hoje. Que vocês já ouviram isso muitas vezes, né, dona Ana? Aonde nós estivermos, em cada quadrante do universo, nós nos reconheceremos pelos nossos olhares. Manolo Quesada. Muito obrigado a vocês, uma boa noite e até uma próxima, se assim nos for permitido. Fica aqui as nossas reflexões, que Deus os abençoe, hoje e sempre. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Nova Era. Vejo aqui rostinhos novos, né? Espero não, sintam-se abraçados, tá? E agora nós vamos vibrar, né, nesta noite, para que nós conseguimos mais uma semana, né, que se finalizou e uma semana que está se abrindo agora, na terça-feira aqui das atividades do Nova Era, que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. E neste momento, acalmando os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações a todo o nosso planeta, vibrações a todos os países, uma vibração especial pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todas as pessoas que se encontram no leito de cama acamados, por todas as pessoas que tentaram tirar a sua própria vida, por todas as pessoas que encarnaram hoje e desencarnaram hoje. Pedimos as vibrações a todas as pessoas em situações de rua, todas as pessoas que em algum momento
pensou em sofrimento, está passando por um sofrimento, que nós possamos vibrar por essas pessoas. Pedimos autorização também para que vibremos por nós mesmos, para que nós possamos elevar o nosso máximo, a nossa máxima vibração a todos os nossos entes queridos, a toda a nossa família, a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que trabalham conosco, a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Vamos vibrar pela nossa saúde, pela oportunidade que mais uma vez Deus nos deu de estarmos aqui, pela oportunidade de acordar, de poder abrir os nossos olhos, poder agradecer. Vamos vibrar também pelo nosso sono, que nós temos um sono que renove as nossas energias. Vamos vibrar por todas as pessoas que, direta ou indiretamente, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Vibramos também por todos os nossos animais de estimação. Vibramos também por todas as pessoas que se fazem presente neste momento, as pessoas que não puderam vir, as pessoas que estão em casa nos assistindo neste momento. Agradecemos mais uma vez por essa semana e que a próxima semana também se inicie com boas vibrações, com boas energias, que nós possamos sair daqui renovados mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Então, nessa energia de vibrações, vamos nesse momento, através tomar o passe coletivo, através dos nossos irmãos espirituais que estão aqui ao nosso lado. Rogamos a Jesus, aos nossos irmãos espirituais, para que possa nesse momento iniciar o passe coletivo, fazendo a higienização de cada um de nós, limpando, olhando para dentro de nosso universo interior, abrindo nossa mente e nossos corações. E dentro desse universo nossos irmãos estarão atuando, limpando as nossas energias negativas, tirando todas as tristezas do nosso coração, tirando as dores dos nossos corpos, limpando todo esse campo áureo nosso, envolvendo todos os órgãos vitais, energizando, ativando, curando. Tenhamos a certeza que não estamos sós neste momento. Estamos aqui sendo envolvidos pela luz do Mestre Jesus, que vai retirando as energias deletérias e os miasmas, acalmando os nossos corações, ressentimento, de tristeza, de depressão, de mágoa. E aos poucos, nós vamos nos sentindo leve, vamos nos sentindo essa paz interior, vamos nos fortalecendo, recebendo esse bálsamo de amor e de luz vindo de Jesus. E todas essas energias que estamos recebendo neste momento, salutares, elas vão realinhando todos os nossos centros de forças, colocando todos em equilíbrio emocional e espiritual, tratando todas as nossas células, energizando a todas elas com as energias curativas e alguma dor neste momento em nosso corpo, possamos focar para que nesse momento vai sendo aplicado essas energias curativas, acalmando, curando todo nossas células. E neste momento, peço à equipe
espiritual que aqui se encontra ao nosso lado possam fluidificar as nossas águas, todas as águas que se encontram em nossa casa, nos nossos lares, aquele que neste momento está acompanhando, que seja colocado em cada água um remédio salutar. Neste momento, conectados no Evangelho, possa estar recebendo todo esse passo espiritual, que é colocado os fluidos necessários a cada um de nós. E assim, com os nossos corações tranquilos e iluminados, agradecemos a espiritualidade presente pelo amor e pela luz que recebemos neste momento. Assim, Jesus, peça a sua permissão de encerrar essa atividade neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, né? Aqueles que eu não vi, sintam-se abraçados, recebam todo o meu carinho. E hoje, né, nós vamos fazer aqui uma homenagem especial, porque no próximo domingo nós teremos aí o Dia das Mães. É claro que o Dia das Mães é todo dia, assim como o Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dias dos Filhos. Todo dia é dia de família. Mas como a gente tem essa data aí representativa em que, né, o mundo todo fica naquela vibração maravilhosa, então nós vamos hoje fazer uma apresentação aqui com as nossas crianças, que eles prepararam. É claro que eles prepararam na intenção das mãezinhas deles, mas isso se expande a todas que são mães, né? Seja mãe de coração, mãe de sangue, mãe que tem alguém sob sua responsabilidade de cuidar. Então, recebam todos no coração. Daqui a pouquinho eles estão vindo aí, que já estão se preparando. E assim, para essa apresentação de hoje, o André vai colocar aqui um poema, né? E nós preparamos uma apresentação por vídeo. E esse poema foram as crianças que escolheram, tá? Foi apresentado no dia 3 poemas para essas nossas crianças. E quando eles ouviram esse poema, eles falaram assim: é esse poema, olha, minha mãezinha é essa, minha mãezinha é assim. Eles ouviam o poema e relacionavam o que estava no poema com a mãe deles, né? Então, esse poema está nessa apresentação das crianças, né, que nós vamos fazer por vídeo. Eles considerando este poema, eles fizeram uma ilustração das mães, cada um fez o seu desenho de sua mãe, né? Então, nós vamos colocar aqui para todos verem esse desenho, tá certo? E a gente só vai aguardar as crianças virem para participarem conosco desse vídeo. Depois do vídeo, eles vão fazer uma homenagem também. Poema Mamãe Arco-Íris. Minha mãe é azul da cor do céu. Ela é doce como mel. Minha mãe é vermelha, cor vibrante. Ela é muito elegante. Minha mãe é amarela como ouro. Ela é o meu tesouro. Minha mãe é branca como o algodão. Ela mora no meu coração. Minha mãe é preta como a noite escura. Ela é uma formosura. Minha mãe
mãe é verde como a natureza. Ela é uma beleza. Minha mãe é um arco-íris, toda colorida. Ela é o amor da minha vida. Feliz Dia das Mães. Então, vamos continuar aí na vibração de amor. E para encerrar, né, esse momento de homenagem às mães, nós não podemos nos esquecer daquela, né, que é tão importante para nós, que é a nossa mãe Maria Santíssima, a mãe de todos nós, a mãe da humanidade, a mãe de Jesus. Então, nós não podemos deixar de homenagear essa maravilhosa mãe que cuida de nós, né? Aonde nós estamos com todo o amor. E nesse momento, eu vou pedir, então, que nós possamos nos unir e emanar de nossos corações, juntos, né, todo o amor, toda a gratidão que nós temos por nossa mãe Maria Santíssima. Que ela possa continuar nos envolvendo com o seu amor e nos cobrindo com o seu manto, né, iluminado de proteção. Que ela esteja sempre conosco, segurando na nossa mão e, quando necessário, carregando-nos no seu colo. Que ela possa estar todos os dias da nossa vida conosco, mas, em especial, por ser uma data comemorativa, importante, representativa, né, de muita vibração, que nesse Dia das Mães, nossa Mãe Maria Santíssima possa estar com cada um de nós, em nossos lares, com nossa família, com os nossos filhos e com todos aqueles que amamos. Mais uma vez, envolvendo-nos no seu manto de amor. E, para encerrar, eu trouxe aqui, homenagem à Mãe Maria, um poema, né, psicografado por Chico Xavier. E eu vou ler, que a gente possa entregar essas lindas palavras nas mãos de Maria, né, com todo o amor do nosso coração.
Ave Maria, Senhora, Senhora de amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E encerrando, vamos nos unir, né, naquela oração maravilhosa para nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos seguir com a nossa assistência, né? E aqueles que não têm assistência estão liberados para ir conversar lá na frente ou retornar para os seus lares. Um feliz Dia das Mães a todos. Fiquem com Deus.